Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de cálculo 4. O assunto agora vai ser campos vetoriais e algumas aplicações desses campos nas curvas que a gente viu no tema passado. Bom, então, o que a gente vai ver hoje, a gente vai falar sobre campos vetoriais, o campo gradiente, que é um tipo de campo vetorial, e também sobre trabalho, mais especificamente sobre circulação e fluxo. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha nessas figuras aqui para a gente entender um pouco visualmente o que é um campo vetorial. Um campo vetorial nada mais é do que um monte de vetores mostrando para a gente a movimentação de algum fluxo, né? Por exemplo, aqui pode ser o ar ou a água, enfim, ele vai nos dar a direção do que ele está querendo representar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode observar que a gente tem um rodamuinho aqui, né? Isso provavelmente pode ser o campo vetorial de um tufão. Nessa outra figura aqui, a gente tem um campo vetorial no R3, né? Você vê que você tem uns vetores vindo para cá, esses vetores vindo para cá, né? Então, você tem essa movimentação de vetores aí. E nesse outro, a gente tem um outro campo vetorial plano, e a gente observa que esses vetores, olha, estão todos indo para esse ponto aqui, tá vendo? Eles estão se acumulando aqui e aqui também. Vem para cá, tá vendo? Então, cada campo vetorial nos traz um monte de informações sobre a movimentação de algum fluxo. Vamos ver mais dois exemplos e aí a gente já define o que é um campo vetorial. Muito bem. Então, ó, um outro exemplo é esse aqui, essa figura que está aparecendo aqui. Isso aqui representa, isso é um exemplo real, isso é uma asa de avião, e esse é o campo de vetores de um túnel de vento, né, que mostra como que o vento se comporta quando ele passa por uma asa de avião. Tá? Esse outro exemplo que eu vou mostrar aqui é um campo atrativo, ou atrator. Todos os vetores estão apontando, estão indo em direção à origem, e é um campo do R3. Tá bom? Bom, como é que fica a definição de um campo vetorial, então? A definição é o seguinte: um campo vetorial ele vai ter domínio ou no plano, ou no R2, ou no espaço R3, para o nosso estudo, né? A gente pode ter outros campos vetoriais, mas para nós a gente vai ter domínio no R2 ou no R3, e ele vai ser uma função que vai, para cada ponto do seu domínio, ele vai associar um vetor. Tá certo? Então, veja bem, aqui ó, a gente tem um ponto aqui. Nesse ponto, ele está associando um vetor. Então, esse cara aqui é um ponto do tipo xy, e isso aqui é um vetor associado a esse ponto xy. Aqui eu tenho um ponto, esse aqui é um ponto do tipo xyz, e para esse vetor, esse ponto, a gente tem esse vetor associado. Bom, como é que a gente representa esses vetores? Então, no R3, a gente vai ter uma função vetorial, né, porque a imagem dessa função é um vetor, então é uma função vetorial, associada a um ponto do R3. E aí eu tenho um vetor onde cada uma das componentes desse novo vetor depende do XYZ. Então, esse carinha que está aqui, ó, ele é um F de XYZ. Ok? E no R2, a gente vai ter algo semelhante, só que agora só depende de XY, e eu tenho o M e o N para essa função. Então, esse carinha que está aqui, agora, ele vai ser um F, só que dependendo só de dois pontos. Tá bom? Bom, vamos ver dois exemplos de campos vetoriais no plano, só para a gente começar a ter uma ideia do que é isso. Então vejam só, imagina que eu tenho aqui essa função vetorial, tá? Então o meu n, que a gente mostrou anteriormente, é o próprio x, e o n é o próprio y, tá?
Então, como é que fica um vetor aqui? Ó? Veja só, eu escolho um ponto, por exemplo, o ponto 1, e o vetor associado ao ponto 1 também um vetor do tipo 1i mais 1j. Então, a partir do ponto 1, eu vou colocar um outro vetor de coordenadas 1. Como fica isso? Veja, aqui está o ponto 1 e aqui está o vetor de coordenadas 1i mais 1j, só que a partir do ponto inicial, né? Então, esse é o vetor associado a esse ponto. Se eu pegar aqui ó, um outro ponto, o ponto 2 menos 1, então eu vou ter 2 para x, menos 1 para y, então vai ser um ponto que vai estar mais ou menos aqui. Quando eu faço, quando eu aplico a fórmula, então eu tenho um vetor também de coordenadas 2i menos j, só que começando no 2i menos 1. Então, o vetor começa aqui, ele vai dar 2 unidades para x e menos 1 unidade para y, e a extremidade dele vai ficar aqui. Então, esse é o ponto. Então, esse é um campo de vetores que a gente percebe que ele vai se afastando. E quanto mais longe ele está da origem, maior é o vetor. Então, significa que ele está se afastando com mais força ainda. Vamos ver um outro exemplo. Nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o meu m é menos y e o meu n é o x. Então, eu troco as coordenadas de lugares e faço a coordenada x negativa. Então, como é que vai ficar nesse caso? Veja, se eu pegar um ponto, por exemplo, 1, 2, o f de 1, 2 é menos 2i mais j. Né? O 2 vem para a coordenada x, funcional negativo, e o 1 vai para a coordenada y. Então, onde está esse ponto e esse vetor? Ó, o ponto está aqui, ó, 1, 2, então aqui é o ponto, e o vetor é menos 2 unidades para x, então ó, menos 1, menos 2 para x, e 1 unidade para y. 1 unidade para y. Então, o ponto final dele está aqui. Então, esse é o ponto, esse é o vetor associado. Um outro exemplo, ponto menos 2, 1. Então, ó, menos 1, menos 2x. 1y, então um ponto aqui. Onde é que está o vetor? O vetor está menos 1 unidade para x e menos 2 unidades para y. Agora, esse menos 2 já vem negativo. Então, ó, menos 1 para x, menos 1 para x, menos 2 para y, menos 1, menos 2. O ponto final dele vai estar mais ou menos aqui. Vamos ver? Ó. Então, o ponto sai daqui e esse é o vetor associado. Tá certo? Então, essa é a ideia de campos vetoriais. Vamos para mais uma definição agora. Então, vamos lá. A definição que a gente vai ver agora é a definição de campo gradiente. Tá? O campo gradiente é uma função diferenciável, o campo gradiente de uma função diferenciável f de x, y, z é um campo de vetores com a seguinte característica. Cada uma das componentes do campo é uma derivada parcial daquela função a qual ele está associado. Então, o campo gradiente de f é a derivada parcial de f em relação a x na direção y, parcial de f em relação a y na direção j e a parcial de f em relação a z na direção k. Tá? Bem simples e direto. Ó, vamos ver um exemplo. Dado essa função, quem é o vetor gradiente dela? Então, o que eu tenho? O gradiente de f é a parcial de f em relação a x. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, eu tenho 2x, e esses dois se mantêm, então eu fico com 2x y z ao cubo na direção y, mais a parcial de f em relação a y. A derivada de y é 1, então sobra x quadrado z ao cubo na direção j, mais a parcial de f em relação a z. Derivada de z ao cubo, 3z ao quadrado, que multiplica esses dois caras aqui, então vai ficar 3x ao quadrado, y, z ao quadrado, na direção k. Tá? É simples, direto, sem muitos rodeios. Vamos ver agora uma outra situação, para a gente chegar na definição de trabalho. Veja só, imagine que eu tenho uma curva, tá? Essa aqui é uma curva C, descrita por uma função
vetorial R de t, como a gente já viu, tá? E aí eu tenho aqui, nesse espaço, esse campo de vetores aqui. Ó. Todos esses vetorzinhos aqui são desse campo de vetores. Uns mais para frente, uns mais no fundo. Tá? Então, eu tenho isso aqui no espaço. Ao longo da curva, eu consigo calcular o vetor tangente dessa curva. Então, em cada ponto da curva, eu consigo associar um vetor tangente e um vetor do campo de vetores. Tá? Com esses dois vetores, eu consigo definir o trabalho dessa curva. Então, a gente vai usar para isso. A gente vai considerar o campo vetorial dado da forma como a gente tinha já definido, né? E a curva também da forma como a gente já definiu anteriormente, como sendo uma função do R de vetorial da reta no plano, no espaço. Tá bom? Com t variando dentro de um intervalo. Então vamos ver como é que fica a definição de trabalho. Muito bem, então vamos definir o conceito de trabalho. Tá? Então, dada uma força, né, o trabalho realizado por essa força sobre uma determinada curva vai ser essa integral aqui, que é a integral do produto escalar da força pelo vetor tangente ao longo da curva. Tá? Aqui a gente deixou em evidência o t igual a A e o t igual a B, porque é onde começa e onde termina a curva e esse trabalho. Como é que a gente chegou nessa fórmula? Vamos ver rapidão isso aí. Veja só. Por ser uma integral, a gente vai partir do princípio de todas as integrais. A gente vai pegar o intervalo, onde ela está definida, e vai particionar isso aqui em vários intervalinhos. E para cada intervalinho desse, a gente vai ter na curva também uma variação, um pedaço da curva, que a gente está chamando de ΔSK, tá? Ponto inicial e ponto final de cada subintervalo, e dentro desse subintervalo a gente escolhe um ponto. Vamos dar um zoom nisso aqui. Ó, o que a gente está vendo aqui dentro? Dentro daquele intervalinho, o que a gente tem? Para cada ponto que a gente escolheu, a gente vai associar um vetor tangente e o vetor da força no qual ela está fazendo o trabalho ao longo dessa curva. Então, para cada ponto, a gente vai ter esse vetor tangente e essa força. Tá bom? E aí, o produto escalar dos dois vai dar a força ao longo da curva. Vamos ver com mais detalhes essa conta. Bom, muito bem. Aqui está a representação do desenho que estava no slide anterior, com os elementos que a gente está usando, né? E aí o que nós vamos ver agora é o trabalho realizado por essa força aqui ao longo desse segmento que vai de PK até PK mais 1. Então vejam, como a gente sabe, o trabalho é a componente da força vezes o deslocamento. No nosso caso, a componente da força é justamente F K escalar o vetor tangente TK para dar no sentido da curva. E o meu deslocamento é justamente o tamanho do segmento que eu escolhi. Tá? Bom, o que a gente faz então? Eu pego o trabalho realizado ao longo da curva toda, do ponto A até o ponto B, e somo todo mundo. Tá? Então, eu pego para cada segmento desse, eu faço essa conta, e aí eu somo todo mundo de 1 até n, seja n a quantidade de subintervalos que eu pegar. E aí, por ser uma aproximação, né? Isso aqui é apenas uma aproximação, porque eu estou pegando aproximadamente, estou transformando esse segmento numa retinha. O que eu faço? A gente faz a quantidade de segmentos aumentar infinitamente, que é o mesmo que fazer a quantidade o tamanho do intervalo diminuir a zero. Com isso, a gente passa de uma aproximação de um subintervalo para todos os pontos da curva. Né? E aí, quando a gente calcula esse limite, a gente tem justamente aquela integral que estava lá no começo. O f escalar t ds. Tá bom? Vamos em frente.
Vamos ver o passo a passo para poder calcular esse trabalho. Ó, veja lá. O primeiro passo que a gente vai fazer é calcular o f sobre a curva, ou seja, fazer a composta f em t, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é encontrar o dr dt. Como eu sei quem é o r, basta eu calcular a derivada de r em relação a t para ter o dr dt. E por fim, a gente integra esse produto escalar nos pontos de A até B. Por que eu estou falando da gente integrar isso aqui? Porque o trabalho pode ser calculado de 6 formas diferentes. Bom, essa é uma, essa aqui é uma segunda forma, essa é uma terceira, aqui uma quarta, quinta e sexta. Todas essas formas são equivalentes. Eu vou gravar um vídeo depois explicando por que elas são equivalentes e o que significa cada uma delas. Mas de todas elas, a mais conveniente, ou a mais simples, ou a mais rápida, enfim, a melhor delas é essa aqui, tá? Então, a gente vai usar essa fórmula para calcular o trabalho. Ele é definido desse jeito, e a gente mostra que isso aqui é equivalente a isso, tá? E então a gente vai usar essa forma aqui. Então a gente calcula o produto escalar do campo já aplicado na curva, vezes a derivada da curva em relação a t. Vamos ver como é que fica isso. Pois bem, vamos ver um exemplo então. Vamos calcular o trabalho realizado por essa força, né, F XYI mais YJ menos YZK, ao longo dessa curva aqui, ó, TI mais T quadrado J mais TK, com T variando entre 0 e 1. Então, como a gente viu anteriormente, a primeira coisa que a gente vai calcular é a composta f de r de t. O que é calcular essa composta? É eu pegar esses valores aqui da curva, então esse aqui é o meu valor de x, esse aqui é o meu valor de y, e esse aqui é o meu valor de z, e jogar esses valores aqui na função. Então, no lugar de x ficou t, no lugar de y ficou t quadrado, no lugar desse y ficou t quadrado, e aqui no lugar de y t quadrado e no lugar de z t. Então, como é que fica a nossa função? T ao cubo, t quadrado, menos t ao cubo. Então, isso aqui é a minha composta. É só substituir os valores de x, y e z da curva na função. Tá bom? Então, seguindo, o próximo passo é encontrar o meu dr dt. De onde eu vou tirar isso? Daqui. Eu vou calcular a derivada em relação a t de r de t aqui. Quando eu calculo essa derivada, vamos fazer rapidão. Derivada de t é 1, derivada de t ao quadrado é 2t, e derivada de t é 1. Então, como é que fica o nosso dr dt? 1i, 2tj, 1k. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? O produto escalar desse vetor com esse vetor. Isso aqui tem que me dar um escalar. Então, eu vou ter 1 vezes t ao cubo, está aqui. 2t vezes t quadrado, está aqui. 1 vezes t ao cubo, menos t ao cubo, 1 vezes menos t ao cubo. Esse 1t ao cubo cancela com esse menos t ao cubo, sobra esse 2t ao cubo. Certo? E aí eu integro o resultado desse produto escalar, eu integro nos pontos inicial e final da curva. Então, a integral de 2t ao cubo de 0 até 1, ct a quarta sobre 2 de 0 a 1, o resultado disso dá meio. Joia, vamos ver umas outras definições agora. Vamos lá, vamos ver então outras definições nessa seção. A primeira delas é a definição de escoamento e circulação. Então, dado um campo de velocidades, tá? Que é um campo de vetores que expressam velocidades, e uma curva lisa, que significa que ela é derivável em todo o domínio desse campo,
indo de um ponto A até um ponto B. O que acontece? O escoamento nada mais é do que o próprio trabalho ao longo dessa curva. E quando eu tenho uma curva, e quando a curva for um laço fechado, ou seja, o R de A for igual ao R de B, então eu tenho uma circulação, tá? Porque a curva vai ser fechada assim, então, por razões óbvias, a gente chama isso de uma circulação. Quando a curva tem começo e fim, a gente chama de escoamento. Continuando. O fluxo através de uma curva plana. Como é que a gente define esse fluxo? Agora não é mais ao redor da curva, mas sim através. E a gente começa falando das curvas planas apenas. Tá? Como é que a gente vai definir isso? Então a gente vai continuar tendo uma função, né, um campo vetorial, só que agora do plano. A gente continua tendo uma curva lisa e fechada, né? Só de curva, a gente vai falar só de curva fechada, tá? Isso é importante. E agora a gente vai introduzir um novo elemento que é o vetor normal exterior à curva. Então, dado uma curva fechada, o vetor que eu vou usar é um vetor que é sempre normal à curva e apontando para fora. Tá? Normal e exterior. Tá? Isso é convenção. O fluxo através da curva vai ser trocar o vetor tangente, que me dava o fluxo ao longo da curva, pelo vetor normal, que agora, ao invés de eu calcular ao longo da curva, eu vou calcular através da curva. Porém, esse vetor aqui não é tão simples de ser calculado quanto é o vetor tangente, que é apenas derivar a curva. Né? Esse aqui é um pouco mais complicado. Então, eu vou gravar um outro vídeo depois mostrando como é que a gente faz essa conta, mas o fato é que, se a gente assumir a curva parametrizada no sentido anti-horário, a gente estabelece alguns conceitos e a gente chega à conclusão de que essa integral aqui pode ser calculada para curvas fechadas, por isso que aparece esse sinalzinho aqui, desse cálculo aqui, ó, mdy menos ndx. Vamos ver, por meio de um exemplo, como é que é essa conta. Quem é esse dy, quem é esse dx, como é que isso funciona. Vamos lá. Pois bem, então vamos ver um exemplo de fluxo através da curva. Vamos lá. Então, vamos considerar esse campo de vetores, tá? Definido, então, esse 2x aqui é o meu m, e esse x menos y é o meu n. Tá? E a curva que eu vou usar vai ser uma circunferência centrada na origem com raio igual a A. Então eu quero saber o fluxo dessa função através da curva. Minha sugestão é dar uma pausa no vídeo e tenta usar aquela fórmula, tenta descobrir como é. Tá bom? Muito bom. Se você tentou, eu espero que você tenha tentado, qual é a parametrização que eu vou usar para essa circunferência? Por ser uma circunferência, no sentido anti-horário, eu vou usar a própria parametrização do círculo trigonométrico. Então, o meu x vai ser o cosseno, o meu y vai ser o seno, porque no círculo trigonométrico a gente anda no sentido anti-horário. Como o círculo trigonométrico tem raio 1, e aqui eu tenho um raio A, então basta multiplicar o x e o y por A, que eu vou ter uma circunferência de raio A. Como eu estou querendo dar a volta toda, o meu t vai variar de 0 a 2π. Observe que o ponto A e o ponto B não são iguais, mas o R de A é igual ao R de B. E é isso que é importante para a curva ser fechada. Muito bem. Então, a composta de f com a curva
vai ser, no lugar de x, eu vou colocar o a cosseno, então eu vou ficar com 2a cosseno de t, e no lugar da minha componente y do f, eu vou ter x menos y, eu vou colocar o a cosseno menos o a seno, que está aqui, a cosseno menos o a seno, certo? Continuando, quem são esses diferenciais dx e dy? Esses caras aqui, eu vou tirar justamente daqui. Isso aqui é o meu x, esse aqui é o meu y, porque é só em cima da curva que eu estou querendo trabalhar. Então, se o x é o a cosseno t, o dx é a derivada, eu vou calcular a diferencial, então a derivada de x é 1, fica dx, derivada de a cosseno menos a seno dt. Igual a gente faz com substituição em integral simples. Se o y é o a seno de t, o dy é o a cosseno t dt. Então, esse é o meu dx, esse é o meu dy, que eu vou usar lá na fórmula que a gente estabeleceu. Então, mdy menos n dx vai ficar com o meu m, ó, é 2x que virou isso aqui. Então, esse aqui agora é o meu novo m, esse aqui é o meu novo n, né? Então, aqui está o m, e aqui, isso aqui tudo é dy. Olha lá, a cosseno t dt, a cosseno t dt. Esse aqui é o meu n, esse menos aqui é da fórmula, é esse menos aqui, né? E aqui eu tenho o meu dx, certo? Menos a seno t dt. Então, juntando isso aqui tudo num dt só, o que nós temos? Ó? Esses dois aqui, 2a ao quadrado cosseno ao quadrado de t, e aqui eu faço uma distributiva. Esse vezes esse, menos com menos dá mais, a ao quadrado, seno vezes cosseno, tá aqui. Depois, esse vezes esse. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. A ao quadrado, seno ao quadrado de t. Certo? Agora vamos ver como é que a gente resolve essa integral. Ó, então, eu repeti aqui a integral que a gente tinha terminado no slide anterior, e agora a gente vai resolver isso aqui. A gente juntou tudo num dt só, e agora, por conta deste integrando, eu vou separar de novo em 3, só para a gente ver cada um deles como é que funciona individualmente. Então, ó, esse 2a ao quadrado eu tirei da integral, deixei só a integral de cosseno ao quadrado de t. Esse a ao quadrado eu também tirei, ficou só o seno vezes cosseno. E esse menos a ao quadrado eu também tirei, ficou só o seno ao quadrado. Então, como é que a gente vai resolver cada uma dessas integrais? Veja só. A integral de cosseno ao quadrado de t, a gente vai usar a fórmula tabelada. T ao quadrado, t sobre 2 mais seno de 2t sobre 4. Essa integral de seno vezes cosseno aqui, ó, a gente vai usar uma substituição simples. Tá? Seno de t igual a u, aí eu calculo a diferencial, cosseno de t dt igual a du. Troco isso aqui, e vou ficar com u aqui, du nesse cosseno de t dt. Então, eu vou ficar com a integral de u du, que dá u quadrado sobre 2, volta ao seno ao quadrado de t sobre 2 mais constante. E a última, a de seno ao quadrado de t, também vou usar a tabela seno ao quadrado de t, t sobre 2 menos seno de 2t sobre 4. Tá? Então, pegando esses resultados todos aqui, né, e jogando na fórmula, a gente vai ter isso aqui. Ó. Então, o 2a ao quadrado permanece. No lugar disso, eu vou ter o resultado aplicado de 0 a 2π, a mesma coisa aqui e a mesma coisa no terceiro. Então, aplicando os valores nas funções, eu vou ter 2π aqui, sobre 2, mais seno de 4π. Eu deixei indicado, mas isso aqui dá zero, a gente sabe. Né? E depois do lado de cá eu já coloquei zero, porque vai dar zero nos dois termos. Aqui também dá tudo zero, e aqui eu apliquei o 2π menos zero. Tá? Então, sabendo que isso aqui vai dar zero,
esse aqui também dá zero. O resultado final dessa conta vai ser esse 2. Eu cancelo com esse, sobra 2a ao quadrado π, tá aqui. Isso é zero. Aqui, esse 2 também cancela com esse, sobra menos a ao quadrado π. 2a ao quadrado π menos a ao quadrado π, o que sobra, o resultado final é a ao quadrado π. Como isso aqui é um fluxo, então isso aqui tem uma unidade de medida. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido. Nos vemos numa próxima.